13º domingo do tempo comum, ano B. Marcos 5, 21 a 43 combina dois episódios com finais felizes. Há um particular circunstancial. O segundo episódio ocorreu dentro do primeiro, isto é, ao longo do caminho, enquanto Jesus se dirigia para a casa de Jairo, chefe da sinagoga, em atenção à sua súplica pela sua filhinha. Nos dois episódios, as pessoas necessitadas de cura são mulheres e possuem dois dados em comum. O tempo de vida da menina é o mesmo em que a mulher vem sofrendo com seu fluxo de sangue, 12 anos. Ao lado disso, está a postura assumida. No primeiro caso, Jairo caiu aos pés de Jesus antes de fazer o pedido. No segundo caso, a mulher caiu aos pés de Jesus após ter sido revelada, ainda que de maneira anônima, pela pergunta: quem me tocou? O gesto de cair aos pés não significa apenas humilhação, mas pelo contexto, indica a atitude do discípulo que reconhece a presença e a autoridade divinas que existem e agem em Jesus. Assim, Jesus ocupa o centro dos dois episódios. É o alvo da fé da hemorroíça e logo será também de Jairo. Mudou, porém, a postura de aproximação de cada um. Enquanto Jairo pediu que Jesus fosse tocar a sua filha impondo as suas mãos, ele foi tocado pela hemorroíça. Marcos acrescentou um duro particular sobre a mulher. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Em outras palavras, a mulher já tinha sido tocada por muitos e nenhum benefício lhe trouxeram. Quanto ao resultado favorável nos dois casos, houve uma inversão. Jairo fez o seu pedido de forma pública, razão pela qual uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Já a hemorroíça, por sua condição de impura pelo fluxo de sangue, aproximou-se de Jesus de forma a não ser identificada. No fundo, a mulher violou a lei contida em Levítico 15, 19 a 31. Por causa da sua impureza, tudo o que tocasse ficaria impuro. É preciso imaginar o estupor de toda a multidão quando ouviu o relato da mulher. Poderia, inclusive, ter sido ultrajada e apedrejada. Então, por essa legislação, Jesus também estaria impuro, mas a cura da mulher derrogou a consequência da lei. Quem se atreveria a dizer que Jesus estava impuro se o fluxo de sangue cessou? Fato é que Levítico 15, 28 a 30 prescreve o ritual ao qual a mulher deveria passar para, de novo, ser declarada pura. Jesus, dessa vez, despediu a mulher sem exigir dela o cumprimento da lei, dizendo apenas: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. É preciso perceber que a cura da hemorroíça serviu para atrasar Jesus. Pensemos no caso da ressurreição de Lázaro, a fim de que os da casa de Jairo viessem ao seu encontro para dar a notícia: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Pela índole da pergunta, percebe-se que os da casa de Jairo sabiam que ele tinha ido ao encontro de Jesus para lhe suplicar: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Assim, o tempo dedicado à hemorroíça se tornou oportuno para gerar uma situação nova, pois há uma diferença entre evitar a morte da menina e trazê-la de volta dos mortos. Jesus atenuou isso quando disse a Jairo: não tenhas medo, basta ter fé. Por tais palavras, Jesus evocou o episódio da hemorroíça. É como se Jesus estivesse dizendo para Jairo: lembre-se da cura que aconteceu ao longo do caminho. Jairo, por certo, ouviu o relato da mulher e a resposta de Jesus para ela. Assim como a mulher venceu o medo e se atreveu a tocar em Jesus com fé, Jairo também não deve ter medo, mas precisa ter fé igual à da mulher. Nesse momento da narrativa ocorrem alguns particulares. Pela primeira vez em Marcos, os três apóstolos, Pedro, Tiago e João,
aparecem juntos para testemunharem o que Jesus está para realizar. A segunda vez, em Marcos 9:2, no episódio da Transfiguração, e a última vez, quando Jesus entrará em agonia no Monte das Oliveiras, em Marcos 13:3. Ao lado desse particular, nota-se a reação das pessoas quando Jesus questionou: por que essa confusão e esse choro? E por ter afirmado: a criança não morreu, mas está dormindo. Os presentes começaram então a caçoar dele. A isso, Jesus, como em um exorcismo, mandou que todos saíssem. Quis apenas 5 pessoas com ele, no quarto onde estava a criança. Os 3 discípulos, o pai e a mãe, todos juntos com a menina e Jesus, perfazem 7 pessoas. A partir dessa decisão, o relato apresenta uma sucessão de ações. Jesus pegou na mão da menina. Se por um lado foi um gesto de carinho, foi também o ato de tocar uma pessoa morta, algo proibido na lei, conforme Números 19:11. Talvez por isso tenha dito: a criança não morreu, mas está dormindo. Por outro lado, ao dizer Talita cum, ação que o evangelista explicou para os seus destinatários, que quer dizer menina, levanta-te, mostrou que Jesus foi além do pedido de Jairo. Não só tocou e impôs a mão sobre a menina, mas a segurou pela mão e a levantou, isto é, a ressuscitou, dado que pode ser depreendido do verbo aramaico hebraico cum. A finalização do gesto realizado por Jesus contém 4 elementos significativos. Em primeiro lugar, atesta-se uma relação entre causa e efeito, pois diante da ordem de Jesus, a menina se levantou imediatamente, começou a andar, pois tinha 12 anos. Em segundo lugar, a admiração de todos, isto é, dos 3 apóstolos e dos pais. No caso da hemorroíça, não houve admiração, mas uma atenção carinhosa da parte de Jesus. Em terceiro lugar, a recomendação insistente do segredo, ou em outras palavras, para os demais, apenas se confirmaria o que Jesus havia dito. A criança não dormiu, a criança não morreu, mas está dormindo. Com isso, salvaguardam-se o milagre e, principalmente, quem o realizou. Por último, uma ordem que talvez seja a solução da situação. A menina não era alimentada de maneira adequada e, pela idade, estava próxima ou já havia se tornado mocinha. Com isso, nos 2 casos, está um olhar de Jesus para a mulher em suas reais necessidades, que giram em torno do fluxo de sangue. Portanto, o duplo episódio evangélico de cura confirma o ensinamento contido em Sabedoria 1, 13-15, 2:2-4. Pois a morte e a vida estão nas mãos de Deus, que fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Esta certeza permite que nos apropriemos devidamente do Salmo, pois Deus transforma o choro em alegria, motivo suficiente para repetir o refrão com a fé da hemorroíça e que foi exigida de Jairo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Com isso, tem-se a possibilidade de se aprender a grande lição ensinada em 2 Coríntios 8, 7, 9, 13-15. Deus não se deixa vencer em generosidade e demonstrou isso através de nosso Senhor Jesus Cristo, devolvendo-nos a igualdade como filhos e filhas. Que a luz da verdade brilhe e nos ilumine, a fim de que, expulsas as trevas da ignorância, o conhecimento da fé se transforme em comportamento condizente em nossas comunidades, gerando comunhão de vida renovada pela operosidade da caridade de Jesus Cristo em cada um de nós. Bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.